Olá, neste vídeo nós vamos fazer o seguinte exercício. Encontre a reta tangente ao círculo x² mais y² igual a 100 no ponto 6, menos 8. A resolução desse exercício envolve derivação implícita. Você deve estar um pouco surpreso com isso porque não aparece nenhuma função no enunciado do exercício. Bem, então vamos ver a relação com a derivação implícita. Primeiramente, note que os pontos no plano que satisfazem esta equação formam um círculo de raio 10, que é a raiz quadrada de 100, e com o centro na origem. É exatamente este círculo aqui, um círculo de raio 10. E esse ponto, o ponto 6 menos 8, pertence a esse círculo. Agora, considere uma função f, digamos, y igual a f de x, que satisfaz esta equação aqui. Para todo x, y igual a f de x e x satisfazem essa fórmula. Bem, isso significa o quê? Isso significa que o ponto xf de x, ou seja, xy, ele pertence ao círculo de raio 10, está sobre esse círculo de raio 10. Qualquer ponto da forma xf de x pertence a esse círculo laranja aqui. Por outro lado, estes pontos da forma xf de x pertencem ao gráfico da f. Isso significa que o gráfico está sobre esse círculo laranja. Todos os pontos do gráfico satisfazem essa equação, ou seja, estão no círculo laranja. Então, só para exemplificar isso, considere esta função aqui. Y igual a f de x. O gráfico dessa função f é esse arco azul. Esse arco azul aqui, o domínio é o intervalo que vai de um certo a até um certo b. Este é o gráfico da função f. O gráfico está contido no círculo laranja, tá certo? Está sobre o círculo laranja, portanto, esta função aqui, seja qual for a fórmula de f, satisfaz esta equação aqui. Mas existem muitas outras funções que satisfazem essa equação aqui. Por exemplo, esta aqui. Este arco amarelo aqui, esse arco amarelo desse círculo laranja, também satisfaz esta relação aqui. Esse arco é o gráfico de uma função cujo domínio vai de c até d. Então, é uma outra função totalmente diferente da função f que eu desenhei aqui, que também satisfaz esta relação aqui. Bem, de fato, qualquer arco neste círculo que é gráfico de uma função é gráfico de uma função que satisfaz essa equação aqui. Por exemplo, eu poderia considerar este arco grandão aqui. Este arco aqui é gráfico de uma função e esta função satisfaz esta equação aqui. Os pontos da forma y f de x, onde f é essa função que tem esse gráfico, satisfaz esta equação aqui. Eu poderia igualmente pegar um pequeno arco aqui, ou talvez um arco que fosse daqui até aqui. Todos esses arcos são gráficos de funções que satisfazem esta equação aqui. Claro que eu não posso pegar arcos que não são gráfico de uma função. Por exemplo, esse arco grandão aqui não é gráfico de uma função, não define uma função que satisfaz essa relação aqui. Mas eu não estou interessado em qualquer função que satisfaz essa relação, eu estou interessado em uma função cujo gráfico passe pelo ponto 6, menos 8. Tá certo? Por exemplo, esta função cujo gráfico
é esse arco amarelo aqui. Esse arco amarelo é o gráfico de uma função cujo domínio vai desse ponto no eixo x até este ponto aqui, e o gráfico dessa função passa pelo ponto 6, menos 8. Bem, isso significa o quê? Isso significa que essa função está definida em x igual a 6, e o valor da função em x igual a 6 é menos 8. Portanto, f de 6 é igual a menos 8. E agora que vem uma observação crucial. A reta tangente a esse círculo que passa por esse ponto, esta reta que eu desenhei aqui, é também a reta tangente ao gráfico da função f neste ponto. Essas duas retas tangentes coincidem, são a mesma reta tangente, pois o gráfico de f nada mais é do que um arco desse círculo que passa pelo ponto 6, menos 8. Então, para encontrar essa reta tangente ao círculo, eu só preciso encontrar a reta tangente ao gráfico dessa função. Ou seja, tudo que eu preciso fazer é encontrar o coeficiente angular dessa reta tangente. E o coeficiente angular dessa reta tangente é exatamente a derivada da função f em 6. Então, esse é o nosso objetivo. Achando o coeficiente angular, é muito fácil achar a equação da reta tangente. Agora nós caímos exatamente numa situação de derivação implícita. Nós temos uma função f que nós não temos explicitamente, mas sabemos que ela satisfaz essa equação, e temos um ponto do gráfico dessa função, sabemos que f de 6 é igual a menos 8, e queremos calcular a derivada dessa função em 6. Então, o que a gente faz? A gente deriva implicitamente para obter esta derivada. Então, vamos lá. Derivando essa expressão com respeito a x, nós ficamos com o quê? 2x, a derivada de x ao quadrado, mais, para obter a derivada de y ao quadrado, nós temos que aplicar a regra da cadeia, porque isso é uma composição de duas funções, onde a função interna é y. Então, fica a derivada da função externa, que é 2y. Isso é a derivada da função externa calculada na função interna, vezes a derivada da função interna, que é y'. Isso é igual a derivada de 100, é uma constante, isso nos dá 0. Daqui eu tiro facilmente que y' é igual a menos 2x sobre 2y. Cortando aqui, ficamos com menos x sobre y. Então, esta é a fórmula para a derivada da função f. Bem, mas nós queremos calcular o coeficiente angular da reta tangente no ponto x0, y0 igual a 6 menos 8. Bem, o coeficiente angular da reta tangente neste ponto é exatamente a derivada da função f em x igual a 6. Então, nós temos que substituir aqui x por 6 e y por menos 8. Portanto, ficamos com a derivada em 6 é igual a menos 6 sobre menos 8. E isso é igual a 3 quartos. Então, este é o coeficiente angular da reta tangente neste ponto aqui. Agora fica muito fácil achar a equação da reta tangente neste ponto. A equação da reta tangente é sempre y menos y0 é igual a derivada da função em x0 vezes x menos x0. Portanto, a nossa equação é y menos y0 é menos 8. Isto é igual à derivada
em x0, que é 3/4, x menos x0, x menos 6. Eu vou lhe poupar as contas. Isso nos dá y igual a 3/4 de x menos 25 meios. Esta, portanto, é a equação da reta tangente passando pelo ponto 6 menos 8. É isto aí. Bem, só para terminar esse exercício, uma vez que a equação do círculo é muito simples, é possível obter explicitamente fórmulas para funções que satisfazem esta equação. O que a gente vai fazer aqui é simplesmente colocar o y em evidência aqui. Dessa fórmula aqui, você facilmente obtém que y ao quadrado é igual a 100 menos x ao quadrado. Bem, você sabe resolver essa equação. Essa equação, para cada x, existem dois y que satisfazem essa relação aqui. Y igual a raiz quadrada de 100 menos x ao quadrado e menos isso. Então, mais raiz quadrada de 100 menos x ao quadrado e menos raiz quadrada de 100 menos x ao quadrado. Essas duas soluções dão origem a duas funções que satisfazem esta equação aqui. Uma delas é a função y igual a, digamos, g de x igual a solução positiva desta equação aqui, que é a raiz quadrada de 100 menos x ao quadrado. Você sabe calcular domínios de funções envolvendo radicais. Essa função só está definida quando o cara aqui no radical 100 menos x ao quadrado é não negativo, ou seja, quando x varia de menos 10 até 10. Bem, esta função aqui satisfaz esta relação aqui. Se você não acredita em mim, troca o y aqui por este y e vê que realmente x ao quadrado mais o quadrado de raiz quadrada de 100 menos x ao quadrado dá realmente igual a 100. Como é o gráfico desta função aqui? Note que o domínio dela vai de menos 10 até 10. Esse ponto aqui é menos 10 no eixo x, esse é o ponto 10 no eixo x, então esse é todo o domínio da minha função, e o gráfico dela tem que estar sobre o círculo de raio 10. Só existe uma única possibilidade, este é o gráfico da função g, esse arco azul aqui. Por quê? Porque o domínio vai de menos 10 até 10 e ela é sempre não negativa, então ela tem que estar acima do eixo x. Okay? Então esse tem que ser o gráfico desta função aqui. Bem, a outra solução dessa equação dá origem a uma outra função y igual a f de x, onde f de x é igual a menos raiz de 100 menos x ao quadrado. E o gráfico dessa função é este arco amarelo aqui. Ela é sempre não positiva, está sempre abaixo do eixo x e o domínio também vai de menos 10 até 10. Esse é o domínio comum dessas duas funções, tá certo? São duas funções totalmente diferentes, de fato elas só coincidem no ponto x igual a menos 10 e x igual a 10, quando essas duas funções se anulam, mas exceto nesses dois valores, os valores dessas duas funções são totalmente diferentes, são opostos um ao outro. Então, um exemplo explícito de duas funções que satisfazem essa mesma relação. E agora a gente poderia resolver o exercício sem utilizar a derivação implícita, porque o gráfico
da função f, olha só, passa sobre o ponto 6 menos 8. Portanto, a reta tangente ao gráfico de f neste ponto, não é? É exatamente a reta tangente que a gente está procurando. Então vamos fazer a conta. Para achar a reta tangente aqui, tudo que eu preciso fazer é achar o coeficiente angular da reta tangente, e isto é dado pela derivada no ponto x0 igual a 6. Então a derivada de f em x é igual, deixa eu colocar esse menos aqui. Bem, isso é uma composição de duas funções. A função externa é raiz quadrada, a função interna é 100 menos x ao quadrado. Portanto, a derivada da função externa é meio 1 sobre raiz quadrada. Esta derivada tem que ser calculada na função interna, que é 100 menos x ao quadrado, vezes a derivada da função interna, que é menos 2x. Portanto, isso é igual a x dividido por raiz de 100 menos x ao quadrado. Agora nós temos que calcular a derivada em x igual a 6 para achar o coeficiente angular da reta tangente. E isso é igual a 6 dividido por raiz quadrada de 100 menos 6 ao quadrado, que é 36. Isso é 6 sobre 8, que é igual a 3 quartos, que é exatamente o coeficiente angular que nós havíamos obtido anteriormente. Então, isto é só para te convencer que o método da derivação implícita realmente funciona. Mesmo não sabendo explicitamente a fórmula das funções que satisfazem esta relação aqui, nós podemos encontrar a derivada, tá certo? Esse exemplo é bem simples, a equação do círculo é bem simples, de modo que é possível realmente encontrar explicitamente fórmulas para funções que satisfazem essa equação. Porém, em situações realistas envolvendo derivação implícita, em exercícios realmente mais interessantes, isso é literalmente impossível. Então você não vai poder utilizar este método num exercício de derivação implícita típico. Você realmente vai ter que utilizar o método da derivação implícita. É isto aí.